Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No coração de Minas Gerais, entre serras, lavouras e vilas de tradição centenária, o tema de objetos voadores não identificados ocupa um lugar curioso na memória coletiva. Desde o episódio de Varginha, ocorrido em meados da década de 1990, a paisagem mineira passou a ser associada a relatos que misturam espanto, ceticismo e investigação. É nesse cenário social, de respeito às narrativas rurais e crescente circulação de informações pelas redes digitais, que se insere o estranho caso de Cláudio, uma cidade de porte médio na região centro-oeste do estado, onde, já no início da década de 2010, uma ocorrência desconcertante ingressou no repertório dos mistérios nacionais. Em uma noite limpa, relatada por moradores como de rara visibilidade celeste, luzes intensas surgiram em baixa altitude sobre a zona rural de Cláudio. O fenômeno, segundo diferentes testemunhos, começou com um ponto branco muito forte, que mudou para tons amarelados e avermelhados, deslocando-se de maneira errática e silenciosa, interrompida por vibrações percebidas mais no corpo do que no ouvido. Cães uivaram, cavalos se agitaram e algumas residências apontaram oscilações de energia. A luz fez uma curva ampla por trás de uma elevação e desapareceu, deixando um rastro de calor no ar e um odor descrito como metálico ou de ozônio. Ao amanhecer, curiosos que se dirigiram ao local indicado pelos clarões encontraram algo que aumentou o espanto. Sobre um terreno de pastagem, estava marcada uma forma circular com a vegetação achatada e escurecida, como se tivesse sido exposta a calor e pressão. No centro, 3 pontos mais profundos sugeriam apoios ou um pouso amortecido. Espalhados nas bordas, pequenos fragmentos brilhantes lembravam colmeia metálica e fibras enegrecidas, quebradiças ao toque. Fotografias e vídeos de celulares começaram a circular, registrando o anel queimado, a diferença de cor no capim e o material recolhido em sacos improvisados. A notícia mobilizou autoridades locais. A polícia militar compareceu para isolar a área e recolher depoimentos, enquanto o corpo de bombeiros verificou risco de incêndio e substâncias perigosas. Ainda nas primeiras horas, segundo moradores, chegaram veículos oficiais e não identificados, com equipes de postura técnica que mediram o solo e recolheram parte do material. Alguns disseram ter ouvido a apresentação de credenciais de servidores federais e o nome da Força Aérea Brasileira foi mencionado como responsável por examinar o evento, embora registros formais posteriores não tenham sido encontrados com facilidade. Ao cair da tarde, a clareira estava limpa o bastante para fazer crer que uma operação de coleta metódica fora realizada. Os testemunhos formam um mosaico de perspectivas. Um produtor rural descreveu um zumbido grave que fazia vibrar as telhas. Uma professora que transitava pela estrada vicinal narrou uma luz tão clara que ofuscava os faróis do carro. Um jovem casal que observava o céu afirmou ter percebido uma descida abrupta seguida de silêncio absoluto, como se o som tivesse sido desligado. Havia quem falasse em faíscas azuis sobre o pasto e quem jurasse ter visto uma sombra elíptica contra o morro. Divergências nos detalhes convivem com uma coincidência central. Algo luminoso desceu e deixou uma marca de alta energia sobre o terreno. Investigadores civis ligados à ufologia e jornalistas independentes visitaram a cidade nos dias seguintes, coletaram amostras dos fragmentos, mediram a radiação de fundo e testaram a magnetização do solo. Relatórios oficiosos indicaram ligas metálicas comuns na indústria, com alumínio e silício e traços de magnésio, porém organizadas em estruturas alveolares pouco usuais para aplicações simples do cotidiano rural. O solo apresentou níveis normais de radiação e discreta alteração de condutividade nas zonas de escurecimento. A vegetação, por sua vez, mostrou danos compatíveis com calor intenso e súbito, com bordas ressecadas e centro mais carbonizado, algo difícil de conciliar com fogo convencional em noite úmida. Quanto ao envolvimento governamental, a narrativa permanece opaca. A prefeitura cuidou de orientar a população a não manipular objetos desconhecidos. A polícia militar registrou o atendimento e a preservação do local.
Sobre a Força Aérea Brasileira, o padrão institucional em casos similares é declarar que analisa relatos quando há risco à segurança do espaço aéreo e que dados técnicos são tratados segundo normas de controle do tráfego. Em Cláudio, até onde se pôde verificar, não houve divulgação de laudo conclusivo. Essa ausência alimentou hipóteses sobre a apreensão de uma peça maior, uma espécie de caixa metálica que alguns moradores afirmam ter sido retirada discretamente durante a madrugada, informação impossível de confirmar sem documentação. As tentativas de explicação seguem 3 eixos principais. O primeiro aponta para a tecnologia humana, como drones de grande porte, cargas de balões meteorológicos ou componentes de aeronave, capazes de produzir queda com marcas circulares e fragmentos industriais. Esse cenário esbarra em contradições relatadas quanto ao silêncio de motores e ao padrão de pouso sem rastro de arrasto. O segundo evoca a reentrada de detritos orbitais, que brilham, aquecem o ar e podem fragmentar-se, porém raramente deixam anéis simétricos de compressão no solo. O terceiro, mais especulativo, sustenta a hipótese de um artefato desconhecido testando o comportamento de voo fora dos parâmetros convencionais, ideia que depende dos testemunhos e carece de validação instrumental. O balanço do caso de Cláudio revela uma combinação desconfortável para analistas, muita observação humana coincidente, indícios físicos compatíveis com alta energia em curto intervalo, coleta de material por equipes públicas e privadas e lacunas documentais onde se esperaria clareza. Não há prova inequívoca de origem não humana, tampouco há uma explicação prosaica que dê conta de todos os elementos. O episódio permanece na fronteira entre a crônica local e o dossiê investigativo, lembrando que, embora a ciência exija repetição e mensuração, a história é feita também de ocorrências únicas que desafiam categorias. Assim, o estranho caso do objeto voador em Cláudio continua aberto, um convite para a observação rigorosa, o ceticismo saudável e a preservação de vestígios em futuros eventos. Enquanto novas informações não surgirem, ele ocupa seu lugar no mapa dos mistérios brasileiros, ao lado de outros episódios mineiros e amazônicos, lembrando que o céu do interior, tão límpido quanto antigo, ainda guarda perguntas sem resposta.